Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com a satisfação enorme que aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, neste primeiro dia de um novo ano, o ano de 2021. Aqui estamos chegando para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, que possamos neste novo ano aprendermos um tanto mais, colocarmos também em prática estes ensinamentos e sermos melhores neste novo ano. Porque, via de regra, nós pedimos um ano bom, um ano novo que seja bom para nós. Mas nós temos que nos propor a ser melhores para o novo ano. E é exatamente por isto que aqui estamos chegando neste dia 1º de janeiro do ano de 2021, exatamente com esta proposta para a nossa melhoria. Estamos aqui chegando mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus por este novo livro que Deus nos entregou, simbolicamente falando, um novo ano, um livro completamente em branco, para que nós escrevamos mais um capítulo da nossa história e que possamos escrever belíssimas páginas. Então hoje, aqui estamos chegando para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E o capítulo de hoje é o de número 18, que tem como título Atitudes Essenciais. E é exatamente por isto que nós agradecemos a Deus, em especial pelo dom da vida, por nos conceder mais esta oportunidade aqui no corpo físico, mais esta oportunidade de um novo ano para darmos continuidade na escrita da nossa história. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para a humanidade, conforme nós encontramos lá na questão de número 625 de O Livro dos Espíritos. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados companheiros, estes abnegados trabalhadores, mensageiros do Cristo, que têm constantemente esta disposição firme em nos auxiliar na nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente estão aqui conosco nesta página e em outras páginas virtuais que utilizamos para o estudo do Evangelho do Cristo. Estamos realizando a semeadura aqui de forma conjunta, contando com a colaboração de todos vocês, nos auxiliando nesta semeadura, compartilhando estas reflexões. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. E antes de iniciarmos o capítulo de número 18 do livro Palavras de Vida Eterna, faremos a nossa leitura costumeira de mais um capítulo do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria de irmão José e Carlos Bacelli. E o capítulo é o de número 17, que tem como título Recados Maledicentes. Prestemos atenção digamos assim, no sentido e na profundidade das palavras de irmão José, que ele nos fala sobre estes recados maledicentes que, via de regra, nós recebemos através de outros companheiros de jornada, ou até mesmo nós levamos a outros companheiros de jornada a maledicência. Então aqui, irmão José começa nos dizendo o seguinte: acautela-te, ou seja, tenha bastante cuidado contra os recados
que alguém te venha transmitir envenenando-te o espírito. Então aqui ele nos pede para termos bastante cuidado, bastante cautela em relação àqueles recados que nós recebemos de outros companheiros de jornada carregado de veneno e que envenena o que poderá envenenar o nosso espírito, nos envenenar, que são recados carregados de maledicência. E aí ele diz ainda que em nome de outras pessoas, muitos costumam vir dizer-te o que elas mesmas gostariam de dizer-te ou, no mínimo, acrescentar ao que foi dito. Então aqui ele nos fala que em muitas situações outros companheiros são usados como intermediários. Vai até o fulano e fala para ele, e aí dita o recado que ele quer que a outra pessoa transmita, mas na verdade ela mesma gostaria de dar aquele recado maledicente para aquela outra criatura. Então aqui, irmão José nos chama a atenção para termos bastante cuidado, bastante prudência, bastante cautela, para não cairmos nesse tipo de situação. E aí ele diz ainda, não lhes acolhas a palavra leviana e provocativa. Vai depender de nós entrarmos na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória daquele outro companheiro que está usando de leviandade, está tentando nos provocar, está usando também de maledicência, usando incorretamente o seu verbo. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que nós estejamos sempre atentos para não acolhermos a palavra leviana e provocativa. A responsabilidade é nossa, a escolha é nossa em acolher ou não aquela palavra com leviandade, aquela palavra provocativa. E ainda acrescenta, desarma a intenção do mensageiro insensato com a compreensão que deves estender também a ele. Então aqui nos chama a atenção que é preciso estarmos constantemente preparados para desarmarmos estes mensageiros. E ainda ele diz o seguinte, destaca os pontos positivos daquele que supostamente te esteja malhando, e assim haverás de deixar completamente sem ação quem intenta aborrecer-te. Aponte qualidades naquele companheiro que está te mandando um recado maledicente. Aponte qualidades para aquele que está te dando o recado em nome do outro. E aí ele encerra dizendo o seguinte, ante a demonstração da menor grandeza de tua parte, toda mediocridade se envergonhará. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso nós estarmos preparados para uma demonstração de menor grandeza da nossa parte, ou seja, humildade. Não nos colocarmos naquela condição de grandeza, de evidência em relação às outras pessoas, que se nós nos postarmos humildemente, conforme Jesus nos orienta lá no Sermão do Monte, toda a mediocridade ou todos aqueles que estão agindo com mediocridade em um determinado momento se envergonharão das posturas deles diante de nós. Então, que possamos refletir neste início de estudos, neste momento. E aqui iniciamos nas palavras de Jesus, este capítulo 18 do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel e Chico Xavier, Atitudes Essenciais, onde Emmanuel, com base nas palavras de Jesus, anotadas por Lucas, lá no capítulo 15, versículo 27, quando Jesus nos disse da seguinte maneira, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então aqui Jesus nos chama a atenção que qualquer um de nós que não tomarmos a nossa cruz e formos após ele, não poderemos ser o seu discípulo.
E aí Emmanuel vem aqui com sabedoria e nos traz belíssimos ensinamentos, belíssimas reflexões acerca destas palavras de Jesus. O que é pegar a nossa cruz e seguirmos Jesus? O que é ser verdadeiramente discípulos do Cristo? Então, exatamente por isto que Emmanuel deu este título a este capítulo 18, Atitudes Essenciais, porque aqui ele nomeia atitudes essenciais, indispensáveis para todos nós, para verdadeiramente nos colocarmos na condição de discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. E aí ele começa dizendo o seguinte, que neste passo do Novo Testamento, ou neste ponto do Novo Testamento, essa anotação de Lucas, lá no capítulo 15, versículo 27, encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso ao sublime discipulado. Então aqui Emmanuel nos fala de uma forma tão clara que aqui Jesus deixou-nos, na verdade, a todos nós, a verdadeira fórmula para ingressarmos no círculo de discípulos dele. Então a fórmula é esta. E aí Emmanuel repete a fórmula. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo, afirma o mestre, afirma-nos o mestre. E aí Emmanuel acrescenta dizendo o seguinte, duas atitudes fundamentais recomenda-nos o eterno benfeitor se nos propomos desfrutar-lhe a intimidade. Nós queremos realmente, e estamos fazendo por onde, desfrutar a intimidade de Jesus? Então aqui ele nos fala que duas atitudes são fundamentais, duas atitudes são indispensáveis para que realmente nós passemos a desfrutar a intimidade de Jesus. E aí ele diz que estas duas atitudes fundamentais, exatamente o que Jesus nos disse, tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir-lhe os passos. Então aqui Emmanuel fala que pegar a nossa cruz é tomar a cruz redentora de nossos deveres, ou seja, cumprirmos para com os nossos deveres sociais, os nossos deveres morais. Temos que cumprir com todos os nossos deveres e ainda nos esforçarmos seguindo os passos de Jesus. E aí ele acrescenta que muitos de nós acreditamos receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. Então aqui ele nos fala que muitos de nós acreditamos que recebemos ou que tenhamos recebido nos nossos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas só que nós fugimos. Nós fugimos do cumprimento desses nossos deveres, nós fugimos de verdadeiramente nos esforçarmos para caminharmos com Jesus. E aí ele diz na sequência que muitos pretendem percorrer o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhes cabem. Então aqui ele classifica em dois grupos: aqueles que acreditam que receberam nos ombros o madeiro das suas próprias obrigações, mas não se esforçam em cumprir as suas obrigações, e aquele outro grupo que pretende percorrer o caminho com Cristo, mas recusa pegar o seu madeiro, ou seja, recusam cumprir para com as suas obrigações, conforme ele nos diz aqui anteriormente. E aí ele acrescenta da seguinte maneira: os primeiros, ou seja, aqueles que acreditam ter recebido o madeiro em seus ombros e, na verdade, eles fogem do caminho do Cristo. Então, os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia,
andam agressivos e desditosos, espalhando desânimo e azedume por onde passam. Então aqui ele nos chama a atenção que esses primeiros que receberam as obrigações, mas que fogem do caminho, ou seja, não querem seguir o caminho de Jesus ou o caminho com Jesus, eles se tornam agressivos e desditosos, espalhando desânimo e azedume pelo caminho que estão trilhando. Agora, os segundos que se recusam a pegar a cruz da renovação verdadeira, então esses segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as com arrazoado enternecedor. Então aqui ele nos fala que estes segundos, eles têm conhecimento do Evangelho, eles pregam o Evangelho para os outros, mas só que eles não praticam. É desta forma que estes segundos se comportam. Em qual grupo nós nos encontramos? Nós nos encontramos neste primeiro que aceita receber o madeiro, ou que acreditam ter recebido o madeiro, mas só que fogem do caminho com Cristo, porque eles ficam agressivos com aquele sofrimento, com aquela necessidade de trabalhar constantemente pela e para a sua transformação, auxiliando também os outros, ou nós nos encaixamos neste segundo grupo que, neste caso, nós pretendemos percorrer o caminho com Cristo, mas recusamos pegar a cruz da transformação, nós nos recusamos a assumir as nossas responsabilidades, nós nos acusamos a auxiliar companheiros de jornada em necessidades maiores do que as nossas. Nós pregamos o Evangelho para os outros, assim ele nos diz que é esse segundo grupo, que pregam o Evangelho para os outros, mas só que não praticamos. Em qual desses grupos nós nos encontramos? Nós sabemos que, independentemente de estarmos em um grupo ou em outro, naquele grupo que acredita estar carregando a cruz, mas que está constantemente lamentando, está constantemente reclamando, ou no outro grupo que tem conhecimento do Evangelho, mas não pega a sua cruz, não auxilia os outros, independentemente de estarmos em um grupo ou em outro, nós não estaremos nos comportando de forma correta. Nós não estaremos adotando as atitudes essenciais, conforme nos fala Emmanuel na sequência, para sermos verdadeiramente seguidores de Jesus, para nos enquadrarmos verdadeiramente como discípulos do Cristo. E aí Emmanuel acrescenta da seguinte maneira, mais esclarecimentos. Uns se agarram à lamentação e ao aviltamento das horas. Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Então aqui, conforme ele coloca pela ordem, aquele primeiro grupo que acredita ter aceitado e que está carregando a cruz, mas lamenta constantemente, eles se agarram a lamentações. Eles estão constantemente se lamentando. O outro grupo, ou aqueles que se encontram no outro grupo, que pregam, conhecem o Evangelho, pregam o Evangelho para os outros, eles cristalizam na ironia e na ociosidade, ou seja, não trabalham, simplesmente ficam na ociosidade, menosprezando os dons da vida, menosprezando o patrimônio divino, um dos maiores patrimônios divinos depois da vida, o patrimônio que nós conhecemos com o nome de tempo. E aí Emmanuel acrescenta mais o seguinte: não nos esqueçamos, aqui vem a receita maior destas atitudes essenciais para nos tornarmos discípulos de Jesus. Então ele nos diz, não nos esqueçamos assim
de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso, é essencial que nós abracemos a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e aperfeiçoamento ou burilamento com amor e alegria, nem num grupo, nem no outro. Então precisamos abraçar a cruz das provas indispensáveis, a nossa redenção e burilamento com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo com o verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Então ele nos chama a atenção que se realmente nós aspiramos, se nós realmente queremos, se nós realmente pretendemos um dia nos tornarmos verdadeiramente discípulos de Jesus, é preciso que nós abracemos a cruz das provas indispensáveis, a nossa iluminação espiritual, com amor, com alegria, e que possamos marchar no espaço e no tempo com verdadeiro espírito cristão e trabalhando de forma infatigável na seara do amor, na seara do Cristo. E aí ele diz na sequência para encerrar: não vale apenas sofrer. Não vale apenas sofrer. Então prestemos atenção nestas palavras de Emmanuel. E depois busquemos em o Evangelho segundo o Espiritismo, belíssimas lições que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, acerca do bem e mal sofrer. Estamos sofrendo bem ou estamos sofrendo mal? Conforme nos fala aqui Emmanuel. Porque não vale apenas sofrer. Não é pelo fato de você estar sofrendo, passando por dores e sofrimento, que você está melhorando, que você está se aperfeiçoando, que você está encontrando, que você está construindo a sua iluminação espiritual. De forma alguma. Não é pelo fato de sofrer que nós estamos nos aperfeiçoando, conforme nos fala aqui, ó, não vale apenas sofrer. É preciso aproveitar o sofrimento. Conforme nos lembra Chico Xavier, nós precisamos fazer o questionamento de forma correta: o que este sofrimento quer ensinar-me que eu ainda não aprendi? O que esta amiga dor pretende ensinar-me que eu ainda não aprendi? Porque a partir do momento que nós aprendermos as lições que precisamos ou que precisaríamos aprender, nós não erraremos mais e não teremos mais motivos para sofrer. Então é por isso que Emmanuel nos fala que não vale apenas sofrer. Não é só pelo fato de sofrer que você está melhorando. É preciso aproveitar o sofrimento. Como vimos naquele primeiro grupo que acredita ou que recebeu ou que acha que recebeu a cruz, mas que reclama constantemente em sua caminhada, estão exatamente desta forma. Não estão aproveitando a oportunidade do aprendizado através do sofrimento. Porque Deus não quer que soframos. Porque via de regra, na nossa ignorância, quando nós encontramos algum companheiro, alguma companheira em sofrimento, em muitas situações nós falamos ou ouvimos falar: ah não, está sofrendo porque Deus quis assim. Deus não quis assim. Deus não quer. Deus nunca quis. Deus jamais irá querer que nós soframos. No entanto, Deus permite que soframos, porque é o resultado das nossas escolhas. É o chamado livre-arbítrio. Mas também é preciso que nós encontremos no Evangelho os esclarecimentos que nós necessitamos, na doutrina espírita, os esclarecimentos que necessitamos acerca da bondade divina, porque mesmo quando e sempre Deus permite que soframos, que é o resultado das nossas escolhas, Deus coloca ali na nossa vida a misericórdia. A misericórdia, porque senão nós sofreríamos muito mais.
Então, o nosso sofrimento, que é permitido por Deus, esta lei de liberdade que Deus nos deu, e é lógico, é o resultado das nossas escolhas, mas mesmo assim Deus age com misericórdia para que soframos menos. E aí Emmanuel encerra estas belíssimas reflexões neste capítulo 18, e aqui agradecemos mais uma vez a todos esses companheiros que estão conosco aqui nesta página virtual, estes que permaneceram desde o início até agora, estes que chegaram mais para o final. O material vai ficar aqui gravado, depois podem assistirem do início e compartilharem com seus amigos, nos seus grupos. Então, Emmanuel, agradeço imensamente a todos, tá? Então, Emmanuel encerra estas atitudes essenciais, estas orientações acerca das atitudes essenciais para alcançarmos essa condição de discípulos de Jesus. Ele encerra da seguinte maneira: já que ele disse que não vale a pena sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento, e aí ele acrescenta: nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. Então prestemos atenção quando Emmanuel afirma que não vale apenas sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. E da mesma forma que não basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. Não basta simplesmente nós falarmos que cremos no Evangelho do Senhor Jesus, que cremos em Jesus, que cremos em Deus e mostrarmos às outras criaturas ou a nós mesmos o roteiro da fé. É imprescindível. Aí vem aqui a receita maior, a orientação maior, que ele nos diz que além de tudo isto, além de aprendermos a sofrer, além de nós verdadeiramente crermos e mostrarmos o roteiro da fé, é imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Então é vivenciar. Não é simplesmente decorar o Evangelho de Jesus. Não é batermos no peito ou colocarmos os joelhos no chão, postar as nossas mãos aos céus e dizermos que cremos no Senhor Jesus como sendo o Salvador da humanidade. Mas é preciso, conforme ele nos diz aqui, e sem sombra de dúvida, é indiscutível, não tem como nós não concordarmos com Emmanuel, é imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. É preciso viver cada dia, vivenciar cada dia o Evangelho de Jesus. Conforme Jesus nos orienta, fazei ao outro tudo aquilo que o outro gostaria que lhe fizesse. Então, se nós acreditamos neste ensinamento como sendo aquela receita maior, como sendo aquela orientação maior de Jesus, como sendo a regra áurea dos ensinamentos do Cristo, então é preciso que nós pratiquemos, não é simplesmente decorar e achar a frase belíssima, mas colocarmos em prática, realmente vivenciar estes ensinamentos nas nossas menores atitudes do dia a dia. Reflitamos, meus irmãos, e pratiquemos, acima de tudo, neste novo ano que se inicia. Paz aos nossos corações e, mais uma vez, muito obrigado. Muitíssimo obrigado pela presença de todos. Recebam, mesmo à distância, o meu abraço fraternal, o meu abraço virtual e de imensa gratidão. Paz aos nossos corações e até breve, e que possamos verdadeiramente nos esforçarmos para seguirmos na prática as pegadas do Mestre de Nazaré,